Boa tarde, pessoal. Estamos recomeçando. Quem puder ir chegando, já vai chegando. Nós vamos iniciar a parte da tarde com a palestra do Dr. José Eduardo Coelho Dias. Dr. José Eduardo é um parceiro nosso a longa data, esse voluntário maravilhoso que nós temos, graças a Deus, como muitos outros. Ele é advogado da área de família e sucessões, professor de Direito de Família e Direito de Sucessões em curso de Direito, graduação e pós-graduação, e é comentarista de Direito de Família na Rádio CBN. E, além disso, mestrando em Processo Civil pela UFES. E muito obrigado, José Eduardo, por sua participação aqui conosco mais uma vez. E esteja à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Olha só, quem tem que agradecer aqui sou eu pelo convite e pela oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder estar aqui, né? Falando com professores, falando com colegas, falando com magistrados, enfim, falando com a sociedade na sua forma mais plena. Eu só preciso checar se eu estou sendo bem escutado, se está bem, vídeo, áudio, se está tudo certo. Está, tá? Eu estou escutando bem, tá? Está ótimo, então. Está ótimo, então. Eu vou logo, então, entrar. Eu não sei, a gente consegue ter a participação das pessoas por aqui? As pessoas podem falar por aqui? No chat. Mandam no chat e vocês retransmitem aqui para a gente, não é isso? Porque eu vou fazer algumas perguntas aqui, seria muito interessante contar. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Tá, já achei aqui. Achou. Uhum. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre ética e cidadania. Então, vamos começar falando, vou começar a me apresentar quem é o palestrante, né? Quem é essa pessoa que está falando aí. Na apresentação formal que foi feita aí, palestrante, advogado, militante nas varas de famílias e sucessões, professor de Direito de Família e Direito das Sucessões, em cursos de Direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação, comentarista de Direito de Família da Rádio CBN, mestrando em processo civil. Então, enfim, isso é o que colocam aqui para nos credenciar a estar falando com vocês. Então, isso aí é a minha apresentação formal. Agora, eu quero apresentar quem realmente está falando com vocês. Então, essa é a apresentação formal, oficial. Só que eu faço questão de me apresentar. Quem é o José Eduardo, ou como é conhecido, o Zé Edu? É um sujeito machista, é um sujeito homofóbico, é um sujeito racista, é um sujeito sexista, é capacitista, é misógino e é hipócrita. Mas tem uma coisa, é um sujeito que todos os dias luta para deixar de ser isso tudo. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. É isso que a gente está falando aqui. Quem achou que fosse encontrar alguém aqui com uma autoridade ética suficiente para dominar a cena e não deixar qualquer tipo de dúvida, está muito equivocado. Porque a dúvida é o maior benefício que a gente tem. Reconhecer quem a gente verdadeiramente é, na minha opinião, é o primeiro fundamento da ética. É o primeiro passo que a gente pode dar para tentar modificar alguma coisa. Todos esses predicados que eu disse aí a meu respeito, de alguma forma, são também decorrentes de uma estrutura social na qual a gente vive. Algumas por opção, consciente ou não, mas elas existem. E eu acho que se a gente for buscar dentro da gente mesmo, a primeira coragem que a gente tem que ter é de enfrentar e fazer esse autorreconhecimento. Lutar todos os dias nessa construção que a gente precisa fazer para tentar cada dia ser alguém um pouquinho melhor, um pouquinho mais ético, um pouquinho mais cidadão.
E é esse o propósito da gente estar aqui. Mas antes da gente falar alguma coisa, antes da gente entrar, a gente precisa conceituar, a gente precisa entender um pouco. E lembrar sempre o seguinte: é possível mudar, é possível melhorar. Porque a única pessoa que a gente sabe que não muda é a Gabriela. Vamos falar um pouco, então, sobre alguns conceitos que a gente precisa trabalhar antes da gente entrar realmente no nosso tema, que é ética e cidadania. Primeira coisa, vamos conceituar moral, para a gente fazer uma muito importante. E eu vou logo avisar para vocês que algumas pessoas defendem que é exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Existem correntes que vão pensar de um jeito, outras que vão pensar de outro, mas eu vou dizer como eu entendo. Eu entendo que a moral é um conjunto de regras que são adquiridas, que vão passando para a gente através da cultura, da educação, às vezes da tradição, do pai para filho, no dia a dia. São regras que vão fazer com que a gente entenda mais ou menos o mecanismo de funcionamento social e haja de acordo com esse mecanismo para não destoar. Nós vamos ter o conceito de bom e ruim, de útil ou inútil, dentro dessa construção que eu chamo de moral. Essas regras que a gente, na verdade, compreende, mas que não estão necessariamente escritas em lugar nenhum, que não são necessariamente normas legais, mas que não precisam ser normas legais, porque a gente simplesmente sabe que é assim. Então, esse conjunto de regras adquiridas por meio da cultura, da educação, da tradição e do dia a dia, que vão nortear, que vão orientar o nosso comportamento dentro da sociedade, que vai fazer com que a gente consiga agir dentro da sociedade, eu costumo chamar isso de moral. Moral vem do latim moralis, que seria relativo aos costumes. Então, você percebe que é uma coisa quase que natural. Eu não vou dizer que é natural, porque, na verdade, está mais no campo da cultura do que da biologia propriamente dita, né? Então, essa moral seria algo relativo aos costumes. E a moral traz algumas características que nós precisamos enfrentar. Essa moral vai incorporar as regras que nós vamos seguir para viver em sociedade. Essas regras são construídas e determinadas pela própria sociedade. E aí a gente vai dizer que quem segue essas regras é uma pessoa moral. Quem desobedece, quem confronta essas regras, é chamado de imoral. E quem está à margem disso tudo, que não sabe dizer se segue, se não segue, que não conhece, que não consegue andar nesse mecanismo por falta até de conhecimento e não movido por um confronto, nós vamos dizer que é amoral. Essa moral estaria associada a alguns valores e convenções que são estabelecidas até pela própria coletividade. E ela não vai ser uniforme em toda a cultura. Ela vai variar de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de grupo para grupo, e ela tem também uma relação íntima com o nosso interior, com a nossa consciência individual. E é a nossa consciência individual, dentro desse contexto que a gente chama de moral, que vai distinguir o que é bom, o que é ruim, o bem do mal, violência e harmonia e paz, enfim, toda essa construção. Então, eu entendo, inclusive, que a moral é uma construção. Aí, por que eu estou fazendo questão de distinguir a moral da ética? Porque eu vou falar de ética hoje aqui. E a ética seria, a princípio,
um ramo da filosofia que vai se dedicar ao estudo dos assuntos morais. Daí a gente tem essa íntima relação entre ética e moral. E ética seria derivada da expressão ethos, que é aquilo que pertence ao caráter, ou característica. Então, a ética tem um campo mais próximo daquilo que você é, das características pessoais que você ostenta. E é o caráter que vai fazer a distinção entre as pessoas, entre os objetos, enfim, vai fazer com que a gente identifique aquele objeto, aquela coisa ou aquela pessoa, né? E vai fazer com que um se diferencie do outro, mesmo parecendo tudo igual. Dentro de uma mesma espécie, eu tenho elementos, sujeitos diferentes. Então, dentro de um grupo, embora todos sejamos, até por preceito, idênticos, nós temos características próprias, individualidades que acabam se destacando, se sobressaindo. Isso seria o caráter, ou característica, por que não falar assim, né? Também você vai encontrar o caráter como sinônimo de marca, de cunho, de impressão. São as propriedades de um determinado objeto, aquilo que vai distinguir uma coisa da outra. Só para a gente retomar um pouquinho essa parte mais teórica do que prática, vamos tentar fazer com mais afinco, né, uma distinção entre moral e ética dentro do que eu estou me propondo, tá, gente? Moral seria o norte da bússola, né, o indicativo do comportamento do indivíduo dentro do grupo social. Não é ele com ele, é dentro do grupo social. Isso estaria ligado à moral. E a ética seria o comportamento do indivíduo independentemente do grupo. Ou seja, o que seria a ética? Vamos prestar atenção nessa musiquinha para a gente poder entender melhor. Deixa eu ver, ele deve estar dando um eco, né? Porque o meu som aqui acaba ficando ligado e eu não estou conseguindo desligar aqui. Deixa eu ver aqui. Foi a mesma coisa. A Gabriela também quase não estava. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo aqui. Aloysio, você consegue orientar como fazer para que o compartilhamento Eu estou pensando aqui. Oi, doutor José Eduardo, quando o senhor fez o compartilhamento, tinha que ter escolhido uma opçãozinha no canto inferior esquerdo para habilitar o som no compartilhamento. Então vamos fazer o seguinte. Foi feito isso. Então eu vou mudar aqui, espera um pouquinho. Eu vou mudar aqui. No canto inferior esquerdo. Deixa eu sair dessa apresentação. Deixa eu sair dessa apresentação aqui, então, e vou colocar o original. Vou compartilhar o arquivo original. Isso, na janela do compartilhamento. Aí eu coloco aqui Optimize for videoclipe, é isso? Não, tem um que é habilitar o som. No canto inferior esquerdo do compartilhamento. Aqui eu tenho duas opções. Share Sound, é essa? É isso. Só clicar aí, não é isso? Isso, só habilitar e compartilhar. Deixa eu voltar, então, para ver se eu consigo. Perfeito. Vocês me digam aí se melhorou realmente, tá? A tela já está dando para ver minha tela aí preta, no modo apresentação? Sim. Vamos tentar. Essa música do Capital Inicial me bota para pensar, né? Eu fico pensando assim, bom, essas são as minhas características, aquelas características íntimas que só lá, dentro de mim mesmo, eu consigo enfrentar. E essa pergunta fica marcada, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? E até que ponto eu preciso realmente
ser dessa forma. Será que as coisas não mudam? Será que eu não posso mudar? Será que eu não posso cada dia ser menos uma coisa e mais outra? Antes da gente chegar nisso, vamos trabalhar com o conceito de cidadania, que é o que nos interessa também. Depois nós vamos fazer essa amarração entre ética, moral e a própria cidadania. A cidadania estaria ligada assim, a um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente organizada. Por exemplo, um país. Esse país organizado politicamente vai atribuir a essa pessoa, a esse indivíduo, um conjunto de direitos e obrigações. Esse conjunto de direitos e obrigações tem que estar previamente estipulado, no que alguns vão chamar de pacto social, ou seja, uma constituição. Uma constituição, ou seja, como é a vida naquele lugar e o que pode ser exigido do próprio elemento que está convivendo dentro daquele contexto. Isso seria cidadania, tá? Até onde vai um, vai outro, dentro dessa estrutura montada para diversas finalidades, normalmente para a construção do que nós chamamos de bem comum. Cidadania viria de civitas, do latim, que significa cidade. Por que cidadania significa cidade? Por que a gente usa essa expressão cidade? Nós estamos falando de um contexto bem antigo, onde a cidade era o próprio Estado, era a própria nação. Você tinha as cidades como verdadeiras entidades, como é que a gente fala? Entes, né? Me falhou aqui. Estados independentes, eram o que as cidades eram. Então, dentro desse conceito, cidadania viria de cidade porque te insere naquele micro-organismo, com regras previamente determinadas e com direitos também que precisam ser assegurados. As características da cidadania é viver em sociedade e construindo esse conjunto de direitos e obrigações a cada dia. Da mesma forma que a gente tem que construir uma pessoa melhor dentro daquilo que a gente precisa construir o nosso ambiente também a cada dia, dia a dia, todo dia que a gente acorda de manhã, pensar em maneiras de fazer o nosso meio um pouco melhor. Envolve a noção de pertencimento. A história da pátria-mãe, de estar ligado à cidade natal, a gente vai associando, né, a cidade onde eu nasci. Eu, por exemplo, sou de Cachoeiro de Itapemirim, eu só não fico falando por aí que eu sou de Cachoeiro para não parecer que eu sou arrogante, porque afinal de contas, mas a gente acaba tendo essa referência, né, como algo íntimo da gente. A gente consegue ter carinho, admiração por uma cidade, querer o bem daquela cidade. E quando a gente fala em querer o bem daquela cidade, querer o bem daquele país, é uma relação afetiva que está envolvida. E a gente não consegue nem explicar. Pô, estou fazendo o meu, quero mais é cuidar da minha família, por que eu tenho que me incomodar com isso? Não, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo a partir de um sentimento, de um pertencimento, porque, no fundo, a gente gosta de pertencer, né? Eu adoro, por exemplo, estar aqui no meio de vocês. Me sinto pertencente a esse projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, que eu caí aqui praticamente de paraquedas, convite, e hoje é meu também. O carinho, sabe? E essa construção da cidadania é mais ou menos assim no dia a dia, a partir dessa noção de pertencimento. Só que aí eu tenho que dar um pouco também. O que eu tenho que oferecer? O respeito às regras morais. Porque se eu não respeito essas regras morais, eu não consigo realizar um projeto de cidadania que é um projeto coletivo. O outro é importante. Eu estava preparando um artigo há uns dias, pessoa mais velha, quando fala há uns dias, gente, podem apostar que é há muitos dias. Mas eu estava preparando um artigo e acabei indo para um site que me levou a uma literatura médica. E aí, nessa literatura médica, eu li uma frase que me deixou muito impactado, que dizia o seguinte: o ser humano não existe, ele coexiste. Aristóteles falava lá atrás, né? Aristóteles, acho que sim, que o homem longe da sociedade ou é uma besta ou é um deus. E a gente sempre fica pensando, realmente, para a minha existência,
eu dependo da existência do outro. Ora, se eu, para existir, dependo da existência do outro, eu tenho que fazer de tudo para que a existência daquele outro seja compatível com aquilo que eu quero para mim. Porque, no final das contas, a gente está junto nessa história toda. Tá? A opção pela ética. Ética no sentido de, ainda que com reconhecimento das falhas, ainda que com as imperfeições, tentando ser cada dia um pouco melhor. Isso é o que a gente precisa tentar sempre, né? Fazer essa opção pela ética. Opa! E aí é que eu vou trazer para vocês agora o que me interessa. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, porque agora eu quero conversar com as pessoas. Stop share, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E eu vou trazer alguns dilemas para a gente discutir. E aí eu gostaria que vocês me mandassem as respostas no chat e que fosse passada para mim para que a gente possa conversar um pouco. Depois de todos esses ensinamentos, ou dessa conversa sobre teoria que eu trouxe aqui, eu quero perguntar para vocês o seguinte: cumprir as leis é garantia de ética, de moral e de cidadania? Eu queria ver se vocês me dizem alguma coisa sobre isso. Vocês podem ver se... Pergunta é: eu sou um cumpridor das minhas regras. A partir do momento que eu cumpro as regras estabelecidas pela sociedade, eu posso garantir que eu estou fazendo um bem? Sim ou não? Por quê? O que eu gostaria de ouvir de vocês. Claro que pensando um pouquinho, né? Não sei se eu tenho acesso ao chat aqui, se o chat estão todas as pessoas. Gostaria da ajuda de vocês. Eu vou colocar aqui no chat a pergunta. Primeira pergunta é a seguinte. Zedu, só para, de repente, se você preferir que alguém se manifeste, ou se alguém preferir se manifestar por áudio e vídeo, eu consigo habilitar uma pessoa por vez para isso e depois eu retiro da tela. Aí, como a pessoa preferir, se ela falar no chat, pode ser, se ela quiser falar visualmente, auditivamente, eu também consigo, tá bom? Ótimo. E aí eu vou colocar, já coloquei uma perguntinha aqui no chat, mas eu vou colocar outra que é complemento da primeira, que vai parecer oposta, e são essas duas perguntas que a gente precisa se fazer. Cumprir as leis é sinal de moral, ética e cidadania? E, por outro lado, descumprir as leis é sinal de falta de ética, de falta de moral, de falta de cidadania? Como é que a gente resolve isso? Essas perguntas são aparentemente óbvias depois de tudo que eu falei. Se eu falei com vocês que para viver em sociedade... Vamos lá. Se eu falei com vocês que viver em sociedade pressupõe a existência de determinadas regras, algumas de conduta, algumas escritas, previstas em Constituição, se para construir a cidadania eu tenho que fazer essa articulação, vocês podem dizer, olha, sim, cumprir a lei, se eu cumprir a lei, eu estou sendo ético, eu estou sendo cidadão, eu estou sendo moral. O que me levaria a responder também positivamente a segunda, não, que descumprir seria sinal de falta de ética, de falta de moral e até de falta de cidadania, né? Mas será que é assim mesmo? O que vocês acham?
perguntas aparentemente óbvias, mas que dão trabalho para a gente, viu? E eu vou explicar por que essas perguntas, embora aparentemente... Vamos lá. Responderia com outras duas perguntas. Cumprir leis injustas, como no nazismo, envolve um comportamento ético? Ou, por outro lado, lutar contra leis injustas, como lei de discriminação racial, não seria eticamente mais justo? Bastante interessante essa pergunta, viu? Bastante interessante. E coincide com alguns exemplos que eu quero trazer para vocês aqui. Eu vou trazer, primeiro de tudo, o exemplo de Eichmann, Otto Adolf Eichmann. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era um homem comum, de hábitos comuns, cumpridor, extremamente cumpridor das leis do seu país. Ele poderia ser uma pessoa passar despercebida pela história. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que são extremamente cumpridoras dos seus deveres, das suas obrigações, que levam a sério o seu dever pela pátria, acreditando que estão fazendo o melhor pela coletividade, por simplesmente cumprirem as leis, ele poderia passar em branco pela história. Não ia ninguém nem se incomodar com ele. Nesse contexto, bom, quem é? Fulano é um bom sujeito, no máximo isso, um pouco de choro no enterro, mas não, foi uma pessoa que entrou na história exatamente por conta disso. Quem era esse sujeito? Era o oficial, o comandante da polícia de Hitler, o serviço de segurança de Hitler, que comandou a morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi capturado e foi julgado na Corte Internacional, ele, em momento algum, ele demonstrava qualquer tipo de culpa pelo que ele tinha. Ele tinha matado milhares de pessoas, destruiu a vida de milhares de pessoas, e não mostrava qualquer sinal de arrependimento ou de culpa. Ele não tinha noção, era o que se percebia dele no julgamento, que ele tinha causado mal a alguém. Mais do que as famílias, o mal que causou-se a toda a humanidade. Por que ele não tinha noção? Porque ele era um cumpridor das leis. Ele fazia o que era determinado, e mais, sendo militar, ele cumpria a obrigação de seguir as ordens que eram dadas para ele. Isso é bastante lógico, né? Mas essa lógica não é uma lógica que a gente queira para a gente. Então, quando a gente pergunta, cumprir as leis é uma garantia de ética, é uma garantia de cidadania, é uma garantia de que realmente a gente está fazendo alguma coisa pela sociedade? Nesse caso específico, esse exemplo de ser humano para aquilo que ele acreditava causa um mal não só às famílias, não só às pessoas, mas a toda a humanidade. Então, notem, eu não tenho garantia quando eu estou lidando com esse tema. Eu não tenho garantia nenhuma, como a pessoa colocou aqui, cumprir leis injustas, como no nazismo, envolve um comportamento ético? Está aí a resposta. Nem sempre. E o que vai orientar a gente? Porque a gente, quando começa a pensar nisso, a gente se vê num deserto. Meu Deus, se eu cumpro as regras, eu posso estar cometendo mal? Posso estar fazendo mal? Pode! Pode estar fazendo uma coisa monstruosa, sim, ao cumprir as regras. Mas eu posso escolher quais as regras que eu vou cumprir ou que eu não vou cumprir? Qual é o critério de bom, de ruim, de justo ou injusto? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias da nossa vida. O reconhecimento, a reflexão, o pensamento reflexivo. Vivemos hoje num momento em que é muito fácil seguir as coisas. A gente recebe uma mensagem notoriamente falsa num grupo de WhatsApp e não termina. Quando é um link para uma reportagem, basta que a gente leia o título para que a gente repasse aquela mensagem sem pensar no que está fazendo, sem refletir. Nessa correria do dia a dia, nessa coisa que vai deixando a gente obtuso, nos falta o que eu chamo de pensamento reflexivo.
Pensa uma, duas, três vezes no que está fazendo. É uma garantia de nos livrar de problema? Não! Mas é uma belíssima tentativa. E agora, eu mostrei para vocês um exemplo de uma pessoa que cumpria as regras e causou toda... A gente não precisa se alongar com relação a isso, a gente não precisa falar muito mais para vocês. Vocês sabem do que eu estou falando. O colega já colocou aqui. Mas eu vou dar mais um exemplo. Agora eu vou dar um outro exemplo, um exemplo inverso, de uma pessoa que fez exatamente o oposto, que descumpria as regras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou acostumado com o Meet, então eu tenho um pouquinho de dificuldade com esse aqui. Eu dou aula no Meet, então tenho um pouquinho de dificuldade no Zoom, mas eu vou me entender. Espera aí. Deixa eu tentar novamente aqui. Share screen. Eu não estou conseguindo aqui... deixa eu te mais para o videoclipe também, né? Eu não estou conseguindo aqui localizar o arquivo que eu separei para vocês. Deixa eu dar uma mexida aqui, gente, só um minuto. É claro, eu tirei. Deixa eu ver se agora consigo compartilhar. Vídeo. Sim, agora eu entendi como é que eu compartilho o vídeo. Desculpa, gente, essa demora, mas eu estava tendo uma dificuldadezinha aqui. Mas agora eu acho que eu já me entendi aqui e vou conseguir compartilhar o vídeo com vocês. After paying her fare, Rosa took a seat in the middle section. Tá dando para ouvir bem aí? That was allowed, as long as there were... Tá dando para ouvir e ver bem aí? Perfeito, perfeito. Ótimo, então vamos lá. After paying her fare, Rosa took a seat in the middle section of the bus. That was allowed, as long as there were no white people to occupy them. She sat next to a black man. Two black women were sitting across the aisle. At the next stop, some white people got on and filled up the remaining seats. But one man was left standing. The driver looked back and saw him. Let me have those seats. Nobody moved. You all better make it light on yourself and let me have those seats. The two women across the aisle and the man sitting next to Rosa got up, but Rosa didn't. I thought about all the nights my grandfather had to keep a gun by his side to protect his family from the Ku Klux Klan, and all the times I had been mistreated. And I decided I would not get up. And people would like to say it was because I was tired, but that isn't true. I wasn't any more tired than I usually was at the end of a workday. No, I wasn't tired physically. The only tired I was tired of giving in. Are you gonna move? No. Then I'll have to have you arrested. You may do that. Eventually, two policemen came. They asked Rosa why she wouldn't get up. Why don't you do as you're told and get up? Why you all push us around? I don't know. But the law is the law.
and you're under arrest. Rosa was arrested and taken to jail. Then she was given a date for her trial and released. News of what happened spread quickly. You have to understand that probably no segregation law angered Black people in Montgomery more than bus segregation. The indignity of having to ride segregated buses was very humiliating. The NAACP had wanted to challenge the bus laws for many years. Now they had their opportunity. The next day, they called for all Blacks to boycott the buses on the day of the trial to show support for Rosa. At church on Sunday, the day before the trial, most of the Black ministers spoke about the boycott from their pulpits. Notices were posted around the city and in the newspaper. The Black-owned taxi cab companies agreed to pick up passengers at the bus stops so people could get to work. But no one was sure if the boycott would be successful. We didn't know how many people were willing to take part in such a protest. Well, Monday morning, the day of the trial, we had our answer. The buses were practically empty. People had finally had enough. It was a surprise to everybody, I think. It was certainly a surprise to me. While the boycott went on outside, inside the courthouse, Rosa had her trial. As expected, she was found guilty of violating the segregation laws. The fine was $10 plus $4 in court costs. Later that day, the city's Black leaders formed a new organization, the Montgomery Improvement Association. They chose as their president a young pastor who was new to Montgomery, the Reverend Martin Luther King, Jr. That night, the association held their first meeting at the Holt Street Baptist Church. No one knew how much support there would be. The turnout was astonishing. The church filled up, and hundreds more people stood outside. They had to set up loudspeakers so that the people outside could hear what was going on. The most important decision to be made was whether or not to continue the boycott if the city council did not accept certain demands to end segregation on the buses. Those who were in favor of continuing the boycott were asked to stand up. At first, only 1 or 2 people got up. Then more and more got up until finally every single person in that church was standing and shouting, "Yes!" A few days later, the association presented 3 demands to the Montgomery City Council and the bus company. Each demand was turned down. So, the boycott began. It went on for 13 months. Instead of riding the buses, people walked or took cabs or shared rides. A lot of people lost their jobs, including me and Parks. In February 1956, the city found an old law that said that boycotts were illegal. Martin Luther King and some others, including Rosa, were arrested. Well, by this time, the Montgomery boycott was starting to attract attention around the country. The picture of me being fingerprinted was on the front page of the New York Times. All of these arrests brought a lot more attention to Montgomery, the boycott, Dr. King, and Rosa Parks, some of it violent. There were death threats and bombings, but no matter what the other side did, the protesters never used violence. Soon, other Black communities decided to follow Montgomery's example. So there were bus boycotts in places like Birmingham, Alabama, and Tallahassee, Florida. While all of this was going on, Rosa's case was moving through the courts. Eventually, the case reached the Supreme Court. On November 13, 1956, the court ruled that the law under which Rosa Parks had been arrested was unconstitutional. Segregated buses became a thing of the past. 9 years later, President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of 1964. Segregation in all public places was officially illegal everywhere in America. Então, gente, toda vez que vejo esse documentário, que eu fico pensando nas palavras dela,
eu começo a conseguir responder minimamente as perguntas que eu fiz antes. Como é que nós vamos falar de ética, moral e cidadania? Como é que nós vamos fazer esse entrelaçamento se eu entendo que eu tenho regras a serem seguidas? Regras políticas, Constituição, legislação, regras morais, regras de convívio. Mas eu tenho uma coisa que só a ética consegue dar conta, que são valores. São aqueles valores que a gente também tem, sabe? São esses valores que fazem com que a gente consiga brigar até contra algumas características que a gente mesmo possui. A gente traz isso. Rose falava do avô, da luta do avô contra a Ku Klux Klan. Isso não foi um valor que foi incorporado nela? O apreço pela liberdade, pela igualdade, se reconhecer como um ser humano digno. Sabe, isso que a gente acaba trazendo dentro da gente, e até por medo das regras morais e das regras legais, a gente não expressa. Ela pagou o preço, ela foi presa, multa, e etc, etc, etc. Sozinha no primeiro momento. Mas aquilo foi igual fogo no capim seco, né? Foi um movimento que tomou conta de todos os Estados Unidos e hoje, depois, acabou tomando conta até do mundo inteiro. Veja um exemplo da África do Sul. Mandela ficou 23 anos, 23? Acho que foi isso, ou mais de 20 anos preso por liderar um movimento para ter o direito de se reconhecer como um ser humano, para que as pessoas, simplesmente por conta da cor da pele, pudessem se reconhecer como ser humano, pudessem ser respeitados, lembra da história da convivência que eu disse? Da convivência com o outro, da coexistência no mesmo patamar? Isso vem de um lugar muito mais profundo do que a moral, do que a cidadania. E por paradoxal que seja, é o que a gente mais precisa exatamente para construir uma outra moral e construir uma outra cidadania onde a gente possa ser feliz. Porque no final das contas, sabe, a gente só quer isso, é ser feliz, é ter sossego, é ter paz, é poder dormir 8 horas por noite, sem sobressalto, sem medo. É poder andar na rua sem medo. É poder cumprimentar o vizinho, porque, sabe, por mais que a gente tente falar, eu quero viajar para não sei aonde, a gente vai viajar para não sei aonde para alcançar alguma coisa que não está necessariamente. Não sou contra, muito pelo contrário, eu acho viajar uma delícia. E que bom poder fazer isso. Mas não é só isso. É o dia a dia também. É mesmo quando a gente não está de férias. É ser reconhecido pelo trabalho. É poder dar o melhor da gente no trabalho a partir, não daquilo que querem enfiar a goela abaixo da gente, mas a partir dos valores que a gente vem construindo, com os exemplos que a gente vem recebendo e mais que a gente acaba transmitindo para os nossos filhos. Fácil não é não, gente. A gente é falível. A gente é falível. A gente erra muito. Eu fui criado assistindo e morrendo de rir com os Trapalhões. Os Trapalhões. Onde valorizava-se o espertalhão e se fazia chacota com o negro, com o homossexual, com o diferente. Que a gente achava isso engraçado, era o programa da família brasileira. É difícil, a gente acaba sendo construído de uma forma contrária ao que a gente às vezes até prega. E aquela coisa fica lá dentro da gente, comendo a gente. E essa luta, dessa construção diária, dessa briga que a gente tem com a gente todo dia, toda hora, é a cada dia achar menos num grupo. Parar de rir quando aquele tiozão conta aquela piada. Não resolve o problema da humanidade? Não resolve, mas já é um passo. Errar, reconhecer que errou, tentar fazer certo da próxima vez.
é a construção. E nunca perder de vista a necessidade que a gente tem de não parar de modificar. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Agora o oposto do que eu disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã me tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou uma dor. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante. Aquela velha opinião formada sobre tudo. E do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã me tenho amor. Me tenho amor, me tenho horror. Me faço amor. Eu sou uma dor. Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso, gente. Essa metamorfose ambulante. E às vezes sofre, dá trabalho. Para virar borboleta, às vezes a gente precisa entrar no casulo, né? Assim, ser lagarta, né? Às vezes a gente, para ser borboleta, a gente acaba passando pela fase de lagarta, de casulo. E é possível sim mudar, é possível a gente investir mais nos nossos bons valores, e a gente sabe quais são. No fundo, a gente sabe quais são. Às vezes a gente perde mão deles, às vezes a gente escapole deles, mas dá para construir sim. Dá para construir uma cidadania muito melhor, muito mais humana para todos nós. Gente, obrigado pela paciência de vocês, por terem me ouvido aqui agora. Obrigado pelo carinho. Eu fico tão à vontade com vocês, sabe, doutora Francisca, Suzane, o pessoal todo. Eu gosto. Eu falo assim, olha, não me chama não, porque senão eu vou, tá? E é isso. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, doutora Francisca. Obrigado, Suzane. Tudo de bom para todo mundo. E vamos junto aí, mudar cada dia, refletir, repensar. Bateu, fez errado, volta lá, faz de novo. É vida, né? A vida é isso. Obrigado. Zé Eduardo, muito obrigado, Zé Edu, nosso amigo, nosso parceiro. Foi ótima a sua palestra, como sempre. E, olha, vamos sempre chamar você. Estou aqui. Chama não, senão vem. Assim. E essa questão Roseli, de como vai? todo dia, hoje mesmo eu estava falando que nós todos somos racistas e nós todos somos, né, gostamos de discriminar os outros. Contar uma coisinha rapidinho. Outro dia encontrei uma moça com um bebezinho nas minhas caminhadas ali, que você sempre me encontra.
Aí ela estava com o neném, o nenenzinho muito alegre, sorridente e tal. Aí ela falou assim, eu falei, ele é tão engraçadinho, tão alegre. Ela falou, é sim, ele é muito bonzinho. Daqui a pouco eu vou levar ele para tomar um lanchinho para ele dormir. Aí, quando ela saiu, eu falei assim, bom trabalho para você. Aí, na mesma hora, eu pensei assim, por que eu achei que a moça era a babá do menino e não era a mãe? Imagina como é que a gente é. Mas é como você falou, a gente tem que ficar sempre atento e tentar não ser desse jeito. Isso é uma coisa que está na cabeça da gente, que vem de longa data, a gente não quer, mas faz, não é? Então, a gente tem que ficar atento, procurar cada dia melhorar, cada dia ser uma pessoa melhor, porque um dia já vai conseguir. Com certeza. Não sei se depois que ele morre, né? Eu não sei, mas a gente tenta ir mudando. Você quer falar alguma coisa, né? Sim, Fran, sobre o que você acabou de falar, porque tudo bem, eu compreendi exatamente o que você disse, mas de fato é trabalho. As mulheres têm, acaba que o próprio machismo atrai esse trabalho não remunerado das mulheres, que é, né, de ter que cuidar e tal, e a gente considera que é uma obrigação, quando na realidade é uma obrigação, obviamente, mas não deixa de ser um trabalho, né? E Zé Du, ótimo gosto musical, adoro os rocks que você coloca. E, como sempre, foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite, sempre assim, tão prontamente, sem nenhum mas, né? Nós temos aqui os nossos... essas pessoas incríveis que aceitam voluntariamente participar desse programa e ceder o tempo que é tão precioso e valioso para a gente, que eu acho que em contribuir para esse programa, acreditando que a gente, de alguma forma, pode contribuir para a nação, para o mundo, para um projeto que a gente acredita que é o educacional. Isso aí, gente, obrigado. Eu posso deixar o meu Instagram no chat aqui? Olha só, gente, eu só falo sobre direito de família lá, viu? Às vezes solto alguma coisinha ou outra, assim, mas é mais coisas que é a minha paixão, né? Que é o direito de família. Então, se vocês quiserem fazer parte da minha rede, fiquem à vontade, eu vou deixar aqui, tá? Obrigado, doutora Francisca. Eu, infelizmente, não posso ficar mais, porque eu tive que fazer um malabarismo para poder conseguir essa horinha aqui com vocês, mas estamos juntos. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus, tudo de bom para todo mundo, viu?